Eu sou o Ricardo Sampaio, eu sou coordenador de atendimento do Sebrae Amazonas e nós vamos conversar hoje sobre alguns assuntos que talvez lhe interessem bastante. O MEI é uma modalidade de registro de empresa que existe em poucos lugares do mundo, um deles com privilégio é o Brasil, é uma forma muito simplificada, onde o empreendedor ele pode atuar de uma forma legal, sem receio de qualquer tipo de fiscalização e acobertado por toda a rede da lei, tanto na parte fiscal quanto tributária, quanto na parte de direito civil também. É que, em primeiro lugar, você não seja sócio nem proprietário de nenhuma outra empresa, certo? Você precisa ser emancipado ou maior de 18 anos e também não pode ser funcionário público, certo? Mas se você atende a todos esses requisitos e tem interesse de empreender de alguma forma, você pode se cadastrar como microempreendedor individual, que compreende cerca de 570 atividades diferentes, certo? E um mesmo CNPJ, ele pode compreender até 15 atividades. Você pode se classificar, por exemplo, como cabeleireiro, mas também você pode trabalhar com a questão de maquiagem, de esteticista, manicure, uma série de outras funções correlatas, né? Da mesma forma, quem é pedreiro também pode trabalhar como pintor de parede, pode trabalhar como encanador, eletricista. Há um leque muito grande de opções, certo? Perfeitamente, elas são classificadas no segmento de comércio, né? E elas registram o endereço apenas como um ponto comercial, né? Então, assim, no endereço onde ela registra aquele ponto, ela não pode funcionar nenhuma atividade de venda direta. Aquilo vai ser apenas um local de estoque, de recebimento e catalogação de mercadoria. Mas ela vai sim poder trabalhar vendendo de porta em porta, ou mesmo como ambulante. Você também, como ambulante, pode ser microempreendedor individual, com a vantagem, né, de que muita gente é ambulante e trabalha como autônomo. Só que como autônomo, todas as vezes que ele vai emitir uma nota fiscal, ele precisa pagar 5% do valor da nota para o INSS. Como microempreendedor individual, não. Você está devidamente registrado em todos os órgãos, Receita Federal, Junta Comercial, Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Fazenda. E você emite nota normalmente pelo seu celular, sem gastar absolutamente nenhum centavo, né, e manda direto para o e-mail do cliente de uma forma bem mais moderna, inclusive. Os documentos são os documentos básicos, né? Precisa da identidade, precisa do número do seu CPF, do seu título de eleitor, se você nunca registrou, declarou imposto de renda como pessoa física. Se você já declarou imposto de renda como pessoa física, alguma vez é necessário que você apresente a sua última declaração de imposto de renda, tá? Nós recomendamos também, por uma questão de segurança, que você nos leve num primeiro momento ali no Sebrae, na Leonardo Malcher, 904, no horário de 8 às 17 horas. Você pode nos procurar, o seu atendimento é gratuito, você leva também o número do IPTU do local onde você vai funcionar com o empreendimento, certo? Porque é necessário que você não tenha problemas no futuro com a prefeitura. Às vezes a pessoa registra num local que não tem IPTU ou que o IPTU está com um problema e aí quando a prefeitura identifica que há um endereço comercial ali registrado, ela pode procurar o ajuste dessa situação, né? Porque tem uma situação também que é bem delicada, né? Quando você registra uma empresa num imóvel, certo? Esse imóvel passa a ter uma alíquota de IPTU comercial e não mais residencial. Então vai haver um acréscimo no IPTU dessa pessoa. Então se você vai montar, por exemplo, na casa do seu sogro, na casa da sua sogra, seja por cessão, ou na casa dos seus pais, né? Seja por cessão, por aluguel ou por qualquer outra forma de locação, é necessário que o proprietário ele identifique e tome ciência dessa situação, onde vai ser identificado quem de fato vai ser o responsável pelo pagamento daquele IPTU a partir daquela data. Tá? Então é muito importante você procurar o Sebrae antes e levar sua documentação para a gente conversar, porque cada caso é um caso. Bom, a primeira delas é o seguinte: a palavra informal ela é um substitutivo para a palavra ilegal, né? Quem trabalha a revelia do conhecimento governamental, ele está sujeito a qualquer momento passar por um processo de fiscalização, seja da Receita Federal, seja da Secretaria de Fazenda, seja da própria CEMEF, né, a prefeitura, e assim, isso não ocorre, é óbvio, né?
mas não ocorre com frequência, mas é tanto a Prefeitura, quanto a Cefaz, quanto a Receita Federal, eles têm poder de, identificando que há uma atividade ilegal, eles podem recolher todas as suas máquinas, todos os seus equipamentos, tudo que você tem, né? E não adianta nem você entrar em justiça requerendo de volta, porque para todos os efeitos você estava numa atividade ilegal. Então assim, a primeira delas é que você trabalha acobertado pela lei. Você não vai ter que andar correndo com medo do rapa, com medo da fiscalização em nenhum momento. Segunda, é que ninguém registra uma empresa, ninguém cria uma criança, né, melhor dizendo, para que essa criança seja eternamente criança. A gente quer que ela cresça, que ela desenvolva. E quando você tem o CNPJ, você pode comprar por atacado, você pode vender num preço muito melhor, inclusive de outros estados, né? Pode fazer negócios com empresas, você pode participar de licitações, fazer fornecimento para o governo, especificamente quem trabalha no interior do estado. Além desses benefícios, né, de você trabalhar debaixo da cobertura da lei, você tem também o benefício do INSS, né? Imagine quantas pessoas você conhece, às vezes até nossos parentes, né, nossos pais, que trabalharam a vida inteira com um negócio próprio e que nunca puderam se aposentar, tiveram que trabalhar até o último dia de vida. Mas como microempreendedor individual, você é acobertado pela lei, tem todas as garantias e seguros do INSS. As mulheres podem ter auxílio maternidade, né? Podem afastamento por doença, se você tiver qualquer tipo de infortúnio, né? Você vai poder trabalhar, como a gente fala, encostado pelo INSS até que você tenha a sua situação regulamentada. Você vai poder se aposentar e poder gozar de um salário mínimo no período da sua aposentadoria lá na frente, né? Mas para usufruir desses benefícios existem algumas condições que são regras do INSS, né? Por exemplo, o auxílio maternidade, ele acontece depois de 1 ano que você vem pagando o DAS, que a gente vai já explicar depois, que é o único imposto que você paga como MEI, né? E para efeito da aposentadoria você precisa ter pelo menos 15 anos de contribuição. Pode, perfeitamente, ela não tem nenhum impedimento, né? Desde que ela seja maior de idade, não seja funcionária pública e nem esteja com o nome ligado a nenhuma outra empresa, ainda nem como sócio, ela pode trabalhar normalmente, certo? Ela inclusive vai ter facilidade de comprar com CNPJ. Os grandes centros distribuidores de confecção no Brasil, né? Fortaleza, Goiânia, São Paulo, eles têm ruas específicas para quem tem CNPJ. Então, com o CNPJ vai ser possível você comprar em quantidade maior, num preço melhor e ser mais competitivo quando você voltar. Na verdade, para as sacoleiras, né, que a gente chama, é a situação ideal mesmo, ela ser microempreendedora individual. Além das vantagens de operação do próprio microempreendedor individual, outras vantagens são consideradas a nível fiscal e tributário, né? Por exemplo, se você fosse registrar hoje uma microempresa, você pagaria em torno de R$ 1.500 para um contador para fazer esse registro e pagaria mais ou menos uns R$ 2.000 de taxas. Essas taxas são nesses 5 órgãos que eu falei, né? Receita, Jussé, Prefeitura e tal. E o registro de uma microempresa hoje ele custaria em torno de R$ 3.000, uma microempresa normal, tá? E você pagaria uma média de R$ 1.000 a R$ 1.300 por mês de imposto, ICMS, ISS, tudo aquilo que você estivesse subordinado, né? Como microempreendedor individual, você não paga absolutamente nada para registrar sua empresa, né? Você tem o registro da sua empresa em 20 minutos, se fosse uma microempresa, ela pelo menos 15, 30 dias, né? E você não precisa contratar contador para fazer a movimentação da sua empresa. A única coisa que você vai precisar é ter um livro, uma agenda, onde você vai registrar mensalmente o teu valor de faturamento. E uma vez por ano, nos meses de janeiro a maio, você vai nos procurar lá no Sebrae e fazer a sua declaração de imposto de renda que você também não paga nada, mas é obrigado a registrar. E por que precisa registrar? Porque o MEI ele pode faturar uma média de R$ 81.000 por ano, não quer dizer que você tenha que faturar isso, né? E isso dá uma média de R$ 6.750 por mês de faturamento, exatamente para enquadrar que o microempreendedor individual ele foi criado para atender pessoas que estão numa faixa de faturamento baixo, né? Seriam, por exemplo, aquelas pessoas que fazem prestação de serviço como manicure, cabeleireiro, qualquer atividade que o seu valor médio de rendimento chegue até R$ 6.750. Um detalhe, nenhum profissional liberal pode ser microempreendedor individual, nem assessor, nem contador, nem jornalista, nem economista, nem advogado, nem médico, né?
esses aí se enquadrariam numa modalidade especial de microempresa, que tem um valor de faturamento de até R$380 mil por ano ou R$30 mil por mês. O microempreendedor individual é uma categoria exclusiva e específica formada para atender e legalizar os incontáveis trabalhadores brasileiros que trabalham na informalidade hoje. Só para você ter uma ideia, 98% das empresas existentes no Brasil hoje são microempresas. Dessas 98 mil empresas, pelo menos 75 mil são de informais, né? Ainda são de informais. E eles nem fazem parte dessas estatísticas ainda, porque não existem em lugar nenhum. Então, assim, essa modalidade ela veio para facilitar a atividade comercial de várias pessoas e como MEI você ainda tem uma série de facilidades, por exemplo, para obter crédito junto a instituições financeiras, né? Você tem facilidades também para concorrer em processos licitatórios, né? Em qualquer esfera, seja federal, seja estadual, seja municipal. A microempresa ela tem prioridade para o ganho dessas licitações. Ela tem a facilidade do acesso ao crédito, ela vai ter um crédito diferenciado, né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, é possível você, como microempreendedor individual, conseguir um crédito de até R$15 mil, mesmo estando com o nome negativado, certo? Para pagar com um ano, a partir daqui a um ano, com um ano de carência e 3 anos para quitar o financiamento, a um valor de juros médio de 8% ao ano, né? Se você quiser fazer um comparativo, você, por exemplo, como pessoa física que vai fazer um empréstimo do banco, né? Você vai pagar o valor de taxa de juros de um cartão de crédito, certo? Que é cerca de 30% ao mês. E você fazendo o seu financiamento como microempreendedor individual, você tem uma taxa de 8% ao ano. Então imagina, a vantagem é infinitamente maior você fazer como pessoa jurídica do que como pessoa física, né? E não só pela taxa de juros, mas pelas condições de pagamento, pelas facilidades que são oferecidas, né? E como você está começando, todos os bancos eles têm um tratamento diferenciado para o microempreendedor individual. Tanto o Banco do Brasil, Caixa Econômica, os bancos não governamentais, né? Todos eles têm uma linha bem diferenciada de acesso para esse tipo de empreendedor. Pode, não há nenhum impedimento para você registrar sua empresa se você estiver com o nome negativado em SPC ou Serasa, tá? A única questão é que lá na frente, quando você for comprar de um fornecedor, né, dificilmente você tem capital para comprar o volume que você precisa de uma vez. Comprar 30 mil de mercadoria, né, para iniciar uma loja, por exemplo. Eu estou falando 30 mil, mas a maioria começa com 5, né? Mas ainda assim parcela os 5. Você vai ter dificuldade com o fornecedor de parcelar isso porque o seu nome vai estar negativado. Mas para efeito do registro da empresa não há nenhum impedimento. Ele pode registrar a empresa normalmente e ir quitando essa dívida dele até ele conseguir se estruturar para comprar em quantidades maiores. A pergunta é muito boa porque ela me dá espaço para esclarecer também uma situação. Eu disse que o médico ele não pode ser MEI, ele não pode mesmo ter um consultório como MEI. Mas um médico pode abrir uma boutique ou um pet shop, entendeu? Um advogado pode abrir um salão de beleza, por exemplo. Não há impedimento para isso. O que ele não pode é exercer a sua atividade na área para a qual ele foi formado com titulação de nível superior, certo? E assim, você se é empregado de uma empresa privada, né? Você também não tem nenhuma restrição para poder abrir um negócio e vender outros tipos de coisas fora do seu horário de trabalho, obviamente, né? E isso não há nenhum impedimento, não há nenhum problema. O problema há se você for especialmente militar, por exemplo, ou funcionário público federal. É constitucional, a Constituição diz que não é possível você ser funcionário público e ter um empreendimento, né? Em ocorrendo uma situação dessa, se você é funcionário público e abre uma empresa, né, em pouco tempo a Receita Federal identifica e ela notifica você, ela pede que você tome uma escolha, né? Ou você fica como funcionário público ou fica com o CNPJ, porque seria uma questão incoerente com a própria Constituição. Não, não necessariamente, tá? Você pode trabalhar, por exemplo, como a sacoleira você falou, de porta em porta, você pode trabalhar com delivery, né, com entrega programada, tá? Ou você pode, como muita gente faz hoje, especialmente os mais jovens, trabalhar com lojas virtuais, né? Você apenas mantém aquele contato
de informatizado, né, de internet, usando as redes sociais de uma forma geral, e fazer a negociação de produtos, tá? O que você precisa verificar, assim, existe uma certa restrição quando a gente fala em condomínios residenciais especificamente, e principalmente quando são prédios. É preciso que o síndico tenha informação de que ali funciona uma empresa, mas essa empresa só pode funcionar para atividades online. Ela não pode ter compra e venda de produtos funcionando no condomínio, certo? É apenas uma loja virtual. E hoje, assim, o que a gente mais tem visto são jovens trabalhando com esse tipo de coisa e toda sorte de produto, né? Desde encordoamento musical para instrumentos musicais, né? Até celulares, roupas, sapatos, a variedade é imensa, não há nenhuma restrição. Ele pode ter até um empregado, porque raciocina comigo. Se o faturamento mensal dele é de R$ 6.750 e ele tem que pagar um salário mínimo para um funcionário, qualquer funcionário a mais inviabiliza o negócio em termos econômicos, né? Então, assim, ele pode ter até um funcionário e esse funcionário ele vai ter uma série de benefícios pagando menos encargos sociais, né? E o próprio sistema de registro que a gente recomenda que você procure o Ministério do Trabalho para obter essa orientação, se eu sou microempreendedor individual, como eu posso empregar alguém, né? Mas eu te afirmo assim, nós temos uma carteira de mais de 70 mil clientes no Sebrae. Desses que nós temos conversado, eu acho que foram raríssimos aqueles que contrataram um empregado. Geralmente o MEI, como eu estou te falando, é um prestador de serviço, né? Então, como ele trabalha sozinho, ele geralmente não tem empregados. Tá? Mas nada impede que ele tenha um empregado. Bom, como você faz a sua declaração anual de faturamento, né? A Receita Federal vai identificar. Se você faturou até R$ 81 mil, você ainda fica classificado como microempreendedor individual, certo? Se você, por alguma razão, ultrapassa o valor desse faturamento, tá? O que vai acontecer? Você vai ser reenquadrado de microempreendedor individual para microempresa, mas a partir do primeiro dia do exercício do próximo ano. Vamos supor, você esse ano lucrou R$ 98 mil, por exemplo, é ótimo, né? Isso é o que a gente gostaria de fazer para todo mundo, né? Todo mundo cresça, se torne empresa maior, fature mais. Então o que acontece? Você não é multado e nem sofre nenhuma penalidade por isso, pelo contrário. Você vai ser migrado pela Receita Federal automaticamente para a condição de microempresa, só que você não vai precisar pagar todas aquelas taxas para iniciar como microempresa. Você automaticamente vai ser registrado como microempresa, tá? E você só precisa ir à JUSEA para ajustar o seu formulário de categorização lá, certo? Isso é feito pelo Sebrae, nós temos contadores que fazem esse serviço gratuitamente, né? Eles fazem essa migração do MEI para ME e nós temos muitas empresas que já estão migrando do MEI para ME com sucesso, né? E têm conseguido excelentes resultados, tá? O que não pode acontecer é você, vender a sua MEI para outra pessoa, ela é intransferível. No momento que você encerra a sua empresa por alguma razão, né, é preciso que você encerre aquela empresa, legalmente falando, né, e abra uma outra empresa, tá? Porque o MEI, o nome já está dizendo, é microempreendedor individual, não pode ser sociedade, ele não pode dividir com ninguém, tá bom? Outra coisa importantíssima é que se por acaso você abriu a sua empresa e deu algum problema, certo? Procure imediatamente o Sebrae para fazer a baixa da sua empresa. O que tem acontecido com muitas pessoas é que elas abrem a empresa, deixam de pagar o DAS, né? E eu preciso falar sobre o DAS. O DAS é o único imposto que você paga como microempreendedor individual. Vamos supor, se você sendo microempresa e você vendendo 20 calças jeans na sua boutique, você vai pagar um imposto relativo a 12 a 15% de 20 calças jeans, porque você é microempresa. Você como microempreendedor individual, tanto faz você vender 5 ou 100 calças jeans, você vai pagar única e exclusivamente uma taxa fixa de R$ 53. Então, assim, esse DAS, que é esse documento que é pago para a Receita Federal, ele precisa ser pago regularmente. Porque de súbito, se você sofre um acidente, precisa da assistência do INSS, se não estiver pago, você não tem direito. Se você tem neném e não estiver pago, não tem direito. Se você entra em processo de aposentadoria, não estiver pago, você não tem direito. E assim, se você deixa de pagar,
a sua dívida continua rolando na Receita Federal. Porque a Receita Federal entende que você simplesmente está funcionando e não pagou naquele mês. Mas quando você vai ver lá na frente, você está com uma dívida enorme na Receita, né? Porque simplesmente abandonou a empresa. Se vale a pena ser MEI? Eu acho que 78 mil pessoas em Manaus podem te afirmar positivamente que sim. Hoje nós temos 78 mil empresas microempreendedoras, de microempreendedor individual, funcionando na cidade. Essas empresas, elas estão trabalhando com um mínimo de risco, né? Porque quando você monta um negócio, você faz um investimento inicial e geralmente é alto. E se você tem a possibilidade de fazer o registro de uma empresa, minimizando ao máximo os seus custos, né? Tanto na questão de impostos, quanto na questão de estrutura, quanto na questão de instalação, quanto na questão de custo de legalização, o MEI é um excelente caminho para quem quer começar. Você que tem um sonho de empreender, eu penso que essa é a sua oportunidade, tá? Não deixe passar, porque nós não sabemos as condições de amanhã, né? De um dia para outro, a vida mudou, né? Nos últimos 3 meses. Nós vivemos uma situação de pandemia que nos pegou e surpreendeu a todos, né? Então, eu acho que sempre vale a pena quando a gente tem potencial e quando a gente acredita que a gente pode fazer diferente para fazer diferença. Abrir empresa é ótimo, você tem a possibilidade de exercitar seu sonho, trabalhar para você mesmo, crescer, empreender e realizar uma satisfação pessoal que às vezes está muito tempo dentro de você, né? Mas é uma coisa séria, abrir empresa não é mudar de roupa, certo? Abrir empresa você está trabalhando com o sustento de várias famílias, né? Você está envolvendo o seu capital da sua própria casa num negócio. Então, assim, não dá para tratar isso como um bico ou um passatempo. Se você tem uma empresa e por alguma razão você precisa fechá-la, feche imediatamente, senão você está gerando uma dívida para o futuro. Cada caso é um caso, cada situação requer uma série de orientações específicas. Então, antes de você, de fato, abrir um negócio, eu sugiro que você nos procure no Sebrae. Nós temos atendimento de 8 às 17 horas, todos os dias da semana, tá? E também pelo telefone 0800 570 0800, você vai ser atendido e você vai ser agendado. Nesse momento agora, pós-pandemia, nós estamos atendendo com um número menor de clientes, portanto, nosso atendimento somente por agendamento. Você pode se agendar e tenha certeza que no dia em que você for lá, você vai ser atendido com a maior cortesia e com a excelência de serviço que você merece. Procure o Sebrae, eu tenho certeza que você vai oferir muitos bons resultados, tá ok?